Que o bom Mestre Jesus esteja irradiando suas fagulhas iluminativas em prol dos corações e da mente de cada um de vocês neste instante, colocando diversos pontos iluminativos na residência de vocês, nas intenções de vocês, em tudo aquilo que vocês depositarem o seu campo energético. Tudo aquilo que vocês falam, tudo aquilo que vocês agem, tudo aquilo que vocês se colocam em comportamento, vocês colocam energia, caríssimos. E o quanto é importante vocês prestarem atenção, o quanto vocês estão perdendo ou investindo energia. Se você estiver dispersando energia gratuitamente, sem propósitos algum, simplesmente por seguir um fluxo imaginário, fruto de um impulso, muitas vezes, de desejos, de fantasias, e assim, diante de atrapalhações que a mente pode projetar na sua caminhada, é o momento de você olhar para a sua lamparina. Olhe para a sua lamparina. Observe se ela está, porventura, apagada. Observe se a chama está muito enfraquecida. E é o momento de você fortalecer ainda mais com a sua fé. Observe tudo aquilo que você já construiu. Observe tudo aquilo que você já conquistou. Observe os lugares e os patamares internos que você já conquistou em si, colocando-se ainda mais como uma pessoa que está a serviço do bem e da paz, a serviço da espiritualidade. E não é porque você está a serviço do bem, da paz, da espiritualidade, que você não comete erros, que você não comete equívocos. Sim, caríssimos, os equívocos na caminhada humana são naturais, porque vocês estão em uma experiência humana. A experiência carne pode proporcionar a vocês alguns equívocos de percursos, algumas atrapalhações nos entendimentos, alguns campos, inclusive, de quebras de condutas morais, de condutas éticas e tantas outras. Mas, caríssimo, onde você coloca consciência, ilumina. Ao você colocar consciência naquilo que você fez, pois assim Jesus, dentro das suas passagens, dentro das suas parábolas, mencionou ao escrever pecado a pecado de todos aqueles que estavam com as pedras a apedrejar a suposta mulher que estava em condutas contrárias às normas da época. E então, Jesus foi escrevendo ponto a ponto, pecado a pecado, desvios de cada um dos seres que estavam ali presentes, prontos para atirar as pedras naquela suposta mulher que teria fragilizado, rompido o regulamento da lei vigente, da lei de Deus, das condutas à época. E então, caríssimos, atire a primeira pedra. Quem jamais se equivocou dentro dos seus próprios percursos e dos vales a serem percorridos. E assim, caríssimos, vai se afirmando ainda mais que este planeta não é um planeta da perfeição, é um planeta do equilíbrio. É o planeta que cada vez mais em que você vai caminhando, cada vez mais em que você vai adentrando os vales que a vida vai proporcionando a você, você vai percebendo, e assim seria o ideal, percebendo que você já não está mais andando sozinho, caminhando sozinha, mas sim existe uma legião de guias, mentores espirituais que te fortalecem diariamente. E às vezes esses mesmos guias e mentores deixam propositalmente você escorregar. Você escorregar nas suas próprias atitudes, nas armadilhas da sua mente, e assim nos devaneios e campos obsessivos podem lançar contra você. Mas isso é um exercício, é uma prática de aplicabilidade daquilo que você já sabe, aquilo que você já vivencia. Pois se não existem os testes, se não existem os assédios, como saber efetivamente em qual nível e em qual frequência você está acessando? Em qual vibração você está e como você pode, por meio dos mecanismos já sabidos, alterar esta vibração, colocando-se em 721 Hz, 528 Hz, 432 Hz, 1111 Hz,
alterando a frequência, elevando a patamares hierárquicos superiores, e assim você vai ponderando e limpando toda a psicosfera que está muitas vezes impregnada na sua casa, no seu trabalho, no seu silêncio. E então, nesses últimos dias, fiz algumas visitas domiciliares juntamente com os nobres e as nobres, guias espirituais de Águas da Aruanda, e verificamos a psicosfera ainda lançada em um campo de melhoramentos. Psicosferas estas que cada ser residente precisa prestar atenção nas palavras que são lançadas. Xingamentos, voz alta e tantos outros comandos de desvios que você pode, neste momento, fazer uma reflexão de como você pode melhorar. Como você pode contribuir para a psicosfera da sua casa? Como você pode colaborar nesta imensidão que é um mundo paralelo espiritual que está envolvido na sua residência, por exemplo? Você pode colocar cristais, plantas, mas nada isso te desabona da sua autorresponsabilidade, da responsabilidade de um portal que é fatal, que é justamente a sua mente. A sua mente ela é capaz de atravessar percursos iluminativos e percursos sombrios em uma facilidade muito rápida, pois existe uma linha tênue entre a possessão e a iluminação, a obsessão e a vigilância. E esta linha tênue precisa ser muito prestada atenção, porque por alguns instantes você atravessa a linha e vai para um campo de possessão. Você atravessa a linha e vai para um campo de obsessão. E estar num campo de obsessão em si traria testes para que você se auto-percebesse, saísse e voltasse para a vigilância, por exemplo. Mas o equívoco está na permanência em campos obsessivos. Às vezes essa linha tênue ela é cruzada e você vai deixando-se mergulhar cada vez mais em camadas e camadas, pensando que tem um controle de que até onde você vai depende tão somente de você, caríssimos. Jamais subestime os campos obsessivos. Pois os espíritos que estão vibrando em obsessão, eles sabem perfeitamente quais são as suas falhas, as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades. E por mais que você ache que você está no controle ao cruzar a linha tênue do campo obsessivo, assim é o exemplo que eu estou dando, e assim mergulhando e permitindo aprofundar ainda mais, existe um descontrole imediato, caríssimos, pois a obsessão, ela cria mecanismos de falsas memórias. Você começa a fantasiar e criar falsas memórias, drenando o seu campo energético ainda mais, permitindo que este dreno aprofunde ainda mais. E quando você vai se perceber, você está em uma profundidade muito grande. E que, às vezes, para subir novamente à superfície, custa mais, dura mais um pouco do que se você aguçasse a sua autovigília, a sua autopercepção o mais rápido possível, caríssimos. E com isso, luz e sombras, luz e trevas, anjos e demônios estão em batalhas não por você em si, mas pelo restabelecimento da ordem para você. Não por você, mas para você. Porque para que isso chegue a você e que você, por meio do livre-arbítrio, você possa receber esse cristal iluminativo, recolocar no seu âmago espiritual e se restabelecer diante da vida encarnatória. É toda uma engrenagem diante dos tratados espirituais vigentes, para que vocês possam colaborar consigo, colaborar com o campo espiritual que não faz uma mágica, mas sim aplica o necessário para que você se perceba gradualmente nas suas fragilidades.